Oi, família linda! Estávamos juntos agora no Anjos da Esperança. Já estou de volta com você agora no consultório. Muito obrigada por continuar com a gente aqui na sua Novo Tempo. Hoje quero mais uma vez contar com você, contar com sua audiência, sua participação, perguntas, a sua interação para a gente é muito bem-vinda sempre. O tema de hoje, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Sabe alguma coisa a respeito? Tem alguém por aí que sofre com o diagnóstico ou desconfia dele ou está em busca de saber, mas o que significa? Como entender? Nosso convidado de hoje é psiquiatra e vai responder as minhas e as suas perguntas. Tudo bem assim? Você pode interagir pelo nosso WhatsApp. Cadê o nosso WhatsApp, produção, que eu ainda não decorei? Qual é a sua dúvida sobre TDAH? O nosso WhatsApp para você responder a esta pergunta e fazer outras perguntas aqui para a gente é o 0 mais operadora 12, que é o nosso código de área, 98315 0270. 98315 0270. É aqui que você fala comigo, tá bom? Manda a sua mensagem para a gente e a produção está ali selecionando e vai compartilhar com a gente, trazer aqui durante o programa. Afinal de contas, não é toda hora, todo dia que você tem acesso a um psiquiatra para responder as suas perguntas. Então fique à vontade. A partir de agora, eu conto com você, tá bem? Fiquemos juntos até o final. Vamos lá, doutor Pablo Canales, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui a primeira vez. Primeira vez, Aham. obrigado por arriscar com um argentino. Mas obrigado pelo convite, é muito Doutor, bom. por ser argentino, escuta muita piadinha de brasileiro, já acostumou? Eu faço as piadas antes que eles. Boa. A gente vai usando as ferramentas que a gente dá para os pacientes e a gente coloca um pouquinho o outro meio sem graça para eu faço a piada, aí elas, tá bom. Aí perdeu a graça. E como a gente usa óculos desde pequeno e tem um cabelo grisalho também, aí eu já tenho muito assim, embaixo da manga que vou usando. Que bom, doutor. Mas, enfim, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Já apresentei aqui o tema para o pessoal de casa, por onde a gente começa a entender, acho que pelo conceito, né? E por que a gente precisa entender essa questão do transtorno de atenção ou hiperatividade, né? Que são duas questões separadas, mas que andam ali nessa busca por um diagnóstico. A impressão que a gente tem, doutor, aqui, como leigos, é que tem aumentado o volume de pessoas sendo diagnosticadas, ou porque antes não era fácil o diagnóstico, ou porque de fato está acontecendo alguma coisa de concreto. O que é? Ok, tem várias coisas. O que é muito interessante é justamente isso a gente está vendo com várias doenças. Essa suposta maior quantidade de diagnósticos de várias doenças de saúde mental. Tem muito a ver com a grande quantidade de informação que a gente tem. Ok. Isso é realmente uma coisa que realmente está acontecendo. As pessoas têm mais acesso, começam a ficar mais curiosos, vão até um médico ou vão até Dr. Google e aí fazem os seus diagnósticos e correm atrás de algum tratamento ou não. Mas tem aparecido muito mais diagnóstico de muitas doenças de saúde mental, dentro delas o transtorno de déficit de atenção, que pode ou não ter hiperatividade, como você falou muito bem, e que de fato também tem outras características que estão muito associadas a vínculo mais com a tecnologia. Tá? A gente tem, nos últimos anos na psiquiatria, tem tido vários estudos com respeito a o uso da tecnologia e os problemas que ela traz. Então, apesar de que não é um fator de desencadeante etiológico muito franco, é uma coisa que está começando a se estudar qual é o nível de desatenção que o uso de celular, de telas... As telas de modo geral. Sim, mas especificamente o uso da tecnologia por como ela se movimenta na nossa frente. Esse assunto das notificações, pum, passamos para outra, o jeito que o ser humano está começando a viver, as redes sociais, como se desenvolvem, de repente o Facebook indo para cima, para baixo, o Instagram indo para cima, para baixo com diferentes fotos, você não fica entediado, é tudo muito rápido, é tudo muito na mão, o ser humano não quer mais perder tempo, isso cria um nível aumentado de
desatenção ou incapacidade, não sei se desatenção, mas incapacidade de focar muito tempo em um assunto só. Então, o livro deixou de ser uma ferramenta para o enriquecimento intelectual do ser humano. Está tudo aqui. Exato. E nesse aparelho aparecem muitas coisas e você cansa e vai para outro. Então, essa possibilidade de ter tudo muito rápido tirou o ser humano da conquista da busca. E isso acaba atrapalhando muito a educação que o cérebro recebe. Você vai ter tudo rápido, você não precisa se esforçar. E quando você fica entediado, é só trocar rapidinho. Esse é o ensino que o ser humano está recebendo. E aí é uma educação diferente, é complexa. E, doutor, imagino, mas devo lhe perguntar, que toda essa dinâmica, imagina, como você diz, né? Vendo ali na timeline, passando, e eu sempre ali, a cada segundo praticamente, ativando alguma região do meu cérebro, de maneira que nunca foi ativada antes, porque antes era durante a leitura uma página inteira, uma figura, tudo muito mais devagar. Agora, esse acionamento de alguma região cerebral também é uma novidade que pode desencadear algo novo, ainda desconhecido pela ciência, talvez agora, talvez não, certamente agora sendo estudado, né? Sim, e com medo. Porque quando a gente ativa uma coisa muito rápida e que cria muito prazer, porque você tem na mão muita coisa muito rápida e ao mesmo tempo que você quer. É o mesmo circuito que se ativa com qualquer dependência química. Então, é essa situação de recompensa rápida, de prazer rápido, mas que vai embora rápido. Então, você quer mais. E aí acaba rápido de novo e você vai de novo. Então, esse processo, esse circuito fechado, já estou falando em espanhol, esse circuito fechado é o que provoca esse vínculo dopaminérgico cerebral que nos leva a ficar presos naquilo. E é o que acontece com o álcool, com as cafeínas, com a nicotina, com diferentes drogas, com o jogo, com a pornografia, com o trabalho, tá? E isso é muito na mão. Está aí no celular, no tablet, no computador, está muito na mão. E é muito rápido. E aí já existe uma associação disso com transtorno de atenção, também hiperatividade, ansiedade. Isso. É isso. Normalmente a gente fala etiologicamente falando, não está predisposto como um fator predominante forte. Você sabe que o seu resquício de espanhol, quando você fala etiologicamente falando, há quem pense que é teologia, alguma coisa assim. Não. Por favor, você... Eu sei, mas sei. assim, o sotaque, sei. que nós estamos falando? Ok, é da onde vem, qual é o ovo e a galinha, a origem, tá? Então, quando a gente fala do origem, da etiologia, tá? Me ajuda a ver de onde pode vir, de onde está vindo. Aí a gente tem várias questões. É muito frequente a questão genética e é muito, muito, muito forte. De fato, é umas doenças da psiquiatria que mais tem herança na hora de transmitir de pais para filhos. Tanto que se a gente descobre uma criança com TDAH, é até 3 ou 4 vezes maior a possibilidade de qualquer outra família que algum dos pais tenha TDAH também. Provavelmente não diagnosticado, ou suspeito, ou diagnosticado, e já estão esperando que o filho possa ter. Então, tem uma herança genética muito forte. Não se descobriu nenhum gene específico ainda. Então, a gente sabe que essa origem é multifactorial, não é só um, mas é impressionante. De fato, entre gêmeos homocigotos que nascem do mesmo saquinho, chega a 80%, entre 50% e 80% de possibilidade dos dois terem. Meu Deus! Então, a partir disso, aparecem vários fatores de risco. Por exemplo, e agora é importante porque por aí as mães podem prestar um pouquinho de atenção que estão grávidas. Tabagismo na gestação, obesidade na gestação, hipertensão, pressão alta na gestação,
Tem uma doença que chama pré-eclâmpsia na gestação, mas especificamente o tabagismo é uma coisa que são fatores de risco. Ok. Não é que, eu só estou fumando, meu filho vai... Não, não, calma. Mas tem mais risco de que isso aconteça, tá? Mesmo com a obesidade, pressão alta, etc. Tem outra que é o que mais forte tem, filhos com prematuridade, que nasceram prematuros ou com pouco ou baixo peso ao nascer, que também está linkado muito com o cigarro. O cigarro deixa esse risco de pouco peso ao nascer, tá? Então, de fato, esses dois são os fatores mais importantes, que mais se viu que tem essa interação, esse fator de risco forte para a pessoa poder ter filhos com TDAH. Mas depois, obviamente, aparecem alguns outros fatores como problemas de família, Aí vem o ambiente. agressão, o ambiente vai afetando, ou inclusive uma intoxicação com chumbo. Tem muita relação a intoxicação com chumbo e o transtorno de déficit de atenção. O que tem muito hoje, intoxicação com chumbo. Eu estava estudando sobre isso recentemente e praticamente nós não nos damos conta disso, né? Até se fazer exames específicos, mas especialmente vendo um documentário a respeito do chumbo, os mares, as águas, os peixes contaminados. E a população não se dá conta, né? Assim, Porque é pouca quantidade. Pois é, pouca quantidade de chumbo, né? Isso, só que absorvido no tempo. Então, vamos pensar a partir de agora sobre como, obviamente, deixa eu lembrar para você, nós estamos conversando com um psiquiatra, então não se faz um diagnóstico num programa de televisão. A gente dialoga sobre, a gente faz perguntas para provocar você a entender esse universo, mas diagnóstico não se faria aqui. Então, eu vou perguntar a respeito de características que aparecem com alguém que tem o transtorno de atenção. E depois, no segundo momento, lá no segundo bloco, nós vamos falar sobre a hiperatividade. Quais são as características para identificar? Ok, temos 3 tipos básicos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo impulsivo e o combinado. Tá? Então, 3 possibilidades. No desatento, tem certa quantidade de características, no hiperativo impulsivo outra quantidade de características, e no combinado temos os dois muito altos. Tá? Então, a gente tem sempre o manual diagnóstico mais conhecido no mundo, questionado por algumas coisas, mas mais conhecido utilizado no mundo, o DSM-5, na quinta edição. E agora vai sair o revisado também, que já é mais atualizado. Mas o DSM-5, ele já traz algumas coisas que são bem importantes para a gente diferenciar. Então, na hora a gente fazer o diagnóstico, os psicólogos, os psiquiatras, os psicopedagogos também trabalham muito com transtorno de déficit de atenção. A gente vai lá e olha, deixa eu ver, contamos as quantidades de sintomas que tem, os jeitos e tal, e a gente vai querendo armar o diagnóstico. Quando dizes assim, vamos ver ali quanto daquelas características possui. Isso é interessante porque muitas vezes, eu sou desatento, então será que eu sou? Precisa ter algumas outras características associadas, né? Isso. Então, a gente fala de pelo menos 6 características até os 17 anos do desatento e menos de 6 do hiperativo impulsivo para ser do tipo predominantemente desatento. Tá? É possível fazer diagnóstico, então, em crianças? Sim. E deve, de fato, né? é muito mais frequente. Tá? Okay. Tem muitos... Entrando rapidamente em outra questão da doença, tem muitos sinais cerebrais de locais do cérebro que mostram que a doença é maior e mais forte durante a infância e vai perdendo sua força, perdendo seu efeito, ficando melhor, tá? À medida que o ser humano cresce, que vai aumentando o volume cerebral. Então, tem áreas do cérebro que são bem específicas, tá? A parte onde cruza de um lado para o outro e une os 2 hemisférios, a parte da corteza pré-frontal,
o hipocampo, a amígdala, os núcleos da base, que são locais específicos do cérebro, que são pequenininhos ou menorzinhos durante a infância, e eles vão recuperando o seu tamanho normal à medida que o ser humano vai crescendo. Isso vai trazendo uma melhora dos sintomas. Normalmente, os sintomas tendem a permanecer mais no desatento, esses ficam mais tempo na vida, e o hiperativo, o impulsivo, tende a ser um pouquinho mais controlado, regulado. O ser humano aprende a lidar melhor com eles e durante a vida vai se adaptando melhor, tá? Ao dia a dia, e aí vai diminuindo esse tipo de doença, essa manifestação. Mas 15% dos casos permanece igual até a vida adulta. Então temos 15 de 100 que permanecem com a doença do mesmo jeito, sem modificação nenhuma. 67%, 65% vai diminuindo e recuperando as funções normais e tal. Mas já voei para outra árvore. Não, já. Mas faz parte. Faz parte. Ok, você me fala se posso entrar ou a gente vai para o próximo. Claro que pode sim, doutor. Ok. Dentro dos sintomas, vamos na coisa simples. Sim. O desatento. Não parece que você está falando e ele não está te ouvindo. Mas estamos nós dois sozinhos. Você fala, doutor Pablo, doutor Pablo, doutor Pablo, eu estou aqui, eu não estou te ouvindo. Parece que eu não estou te ouvindo. E, na real, eu estou pensando em outra coisa. Pode que eu esteja te ouvindo, mas eu quero prestar atenção em outra coisa. Tá? O desatento é aquele que também pode se distrair facilmente. Tá? Sim. Passou uma mosca, cadê? O que eu estava fazendo? Então, eu começo a esquecer das coisas. Eu começo a cometer erros simples em coisas que eu deveria ter normal. Adulto perde o celular, perde a carteira, a mulher perde a bolsa, a chave do carro, tá? Começo a não ir bem na escola quando sou criança. No adulto universitário, eu atendo muito paciente universitário e a queixa é não consigo prestar atenção, eu consigo constantemente me distrair com qualquer barulho, então não consigo focar, tá? Essa falta de foco é uma coisa muito forte, mas tem alguns que focam muito bem, sim. Tá? Quando tem muito interesse, o paciente consegue focar. Então você vai ter crianças que não vão aguentar 3 segundos lendo, mas vão ficar no celular horas. Doutor, eu tenho um amigo que ele não consegue se concentrar numa palestra, ele não consegue assistir um sermão na igreja. Ele fica sentadinho no banco, mas ele se prende ao celular. É impressionante como ele tem atenção para o celular. Talvez porque as informações ali são mais rápidas, não sei. E tem outra coisa muito interessante, tem muitos pacientes com TDAH, que eles precisam estar fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo para poder se concentrar numa delas. Uau! Que é o tal de hiperfoco. Eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e desse jeito eu consigo me concentrar. Eu tenho um paciente que a esposa briga com ele constantemente porque ela está falando com ele e ele pega o celular e começa a jogar enquanto ela está falando com ele. Mas o jeito dele prestar atenção nela é se ele está jogando. Mas somente quando ele foi ao seu consultório e você identificou isto, é que ela, bem logo vi que tinha alguma coisa que eu não dava conta. Não, depois de várias brigas e várias puxadas de orelha. Porque veja bem, eu estou aqui te ouvindo e logo pensando que seria a próxima questão para a gente abordar. Imagina, se alguém com o diagnóstico fechado vai enfrentar os desafios todos inerentes a esse diagnóstico, sofreu muito e já fez muito sofrer outras pessoas no relacionamento. Os pais, quando não souberam do que se tratava, que menino burro, que menino desatento, que menino desobediente, por aí vai qualquer outro rótulo. Na adolescência, ou se namora, casa, você não presta atenção em mim, você não fala comigo, seja homem, mulher, enfim.
Então, isso gera muito transtorno nas relações, né? Não é Muito. só do indivíduo com o aprendizado, a faculdade, ou a escola, o pequenininho, é a família. Quantos divórcios não já devem ter acontecido porque meu marido não presta atenção em mim, ou minha mulher não me dá atenção? E é alguém que não tem foco, né? Não corresponde à expectativa. De fato, é uma das grandes causas de divórcio, de dificuldade para manter o relacionamento por muito tempo, ou às vezes nem casam por isso. Os relacionamentos de namoro e noivado não terminam em casamento porque tem essa desavença, essa falta de atenção, essa dificuldade para se comunicar, etc. Então, é uma causa muito forte. E aí entra outra parte, que é a hiperatividade e impulsividade, onde a pessoa não consegue ficar quieta. Esse famoso que vai mexendo as mãos, que enrola o cabelo, que mexe o pé, que não consegue ficar quieto na cadeira, ou o impulsivo, que não tem a ver com impulsividade de fazer compras de grandes gastos. Não, tem a ver com a incapacidade de ele encontrar uma coerência na sua conduta. Então, é aquele que te interrompe, que você começa a fazer a pergunta e ele já responde. Esse ansioso antecipatório, esse que vai antes, não se aguenta. E a minha vez, eu quero já. Não, e passa, fura filas. Aham. Então, é esse inquieto que também não consegue lidar com o dia a dia de maneira correta, de maneira adequada. Se estivesse aqui, se a gente estivesse conversando com alguém que tem impulsividade, alguma criança, já estaria mexendo nos copos, estaria indo mexer nas câmeras, ver se os monitores são touch, tá indo para trás do sofá, vendo como que são as luzes. Em 3, 2, 1, e acontece. E das questões diagnósticas da doença que a gente está conversando hoje é que, no mínimo, tem que ser em 2 ambientes separados, tá? Por exemplo, na escola, no trabalho, na família, nos estudos, o que for. 2 ambientes têm que ter essa dificuldade, tá? Não pode ser só um ambiente. Okay. Porque... Dificuldade na escola, não. Tem que ter essa dificuldade associada a uma outra, por exemplo. Isso. Porque senão não encaixa no diagnóstico. Isso, porque senão a gente acaba diagnosticando todo mundo. Exato. Tá? Então, os critérios diagnósticos são muito importantes para isso. Que, por exemplo, eu não sou a pessoa mais atenta do mundo, doutor. Mas eu não me encaixo nos outros. Isso, por isso que é tão importante entender muito bem o contexto e não ir para papai Google, doutor Google, e ver, eu tenho, e entrar no desespero. Não serve, porque a gente acaba muito angustiado com isso. Então, é bom fazer um controle correto, passar na consulta, etc. Doutor, bom, eu já trabalho em comunicação há quase 30 anos, então vou vendo a comunicação se tornando mais próxima, mais refinada e nesse domínio de todo mundo, facilitadamente recorrer às informações. Começou-se há alguns anos falar-se mais sobre, por exemplo, o que estamos falando hoje, ou narcisismo, psicopatia. É impressionante como isso cai no vocabulário popular. E assim, olha, Darleide, eu acho que ele é narcisista, eu acho que eu tenho uma mãe narcisista, eu acho que o meu marido é psicopata, a minha mulher é psicopata. E claro que isso se fala de um modo muito popular, né? Mas muitas vezes foi lá no Google mesmo. Meu marido é isso aqui. Então, por isso que eu disse para vocês anteriormente que diagnóstico não se fecha assim. Esta semana, alguém me escreve e diz assim, Darleide, talvez o meu marido seja. Eu falei, como é que você sabe? Eu assisti isso aqui, um videozinho curtinho, de poucos minutos. Claro, é informação, mas a gente está falando de algo que precisa ser mais profundo. Temos interação agora, produção? Então vamos lá, uma interação de você que mandou aí para a gente pelo 983150270. Tenho 41 anos e tenho TDAH. Só tive o diagnóstico em 2014. Na infância, não conseguia estudar, tinha dificuldade de aprendizagem pela falta de concentração e era rotulada como a burrinha da família. Mas já na fase adulta, descobri o meu transtorno neurobiológico. Estudei muito sobre o TDAH e descobri que não era barreira para eu conseguir alcançar os meus sonhos. Um deles era a minha graduação em educação.
Hoje eu estou fazendo minha pós em neuropsicopedagogia. Beijo para você, Ellen Bárbara. Bárbara, o seu testemunho, né? Porque dá-se a impressão de que também tem, frente ao diagnóstico, parou a vida. Mas é fantástico, porque ela traz esperança. Ela traz essa simplicidade de, gente, por favor, é só entender e correr atrás do tratamento certo. A gente, em algum momento, vai falar de tratamentos, mas o tratamento sempre traz tudo que é saúde mental, Darleide. Eu sempre luto com o preconceito da loucura, tá? Já a psiquiatra tem que ser meio louco, imagina. O paciente, e aí vai no psiquiatra argentino, não dá certo. Dá certo sim, claro que dá. A gente... Sem preconceito aqui com a Argentina, hein? É a brincadeira, claro é o joguinho. Que sim, claro. Mas o ponto é o seguinte, é muito legal quando o paciente fala, doutor, eu estou conseguindo, porque ele quebra todo esse sofrimento e todo esse preconceito de eu sou uma pouca porcaria. Eu sou um burro, eu não sirvo para nada. Tá vendo que a minha mãe tinha razão, meu pai sempre me falava, eu nunca vou conseguir nada. Eu sou pouca porcaria, eu não sirvo para nada. De repente, não, calma aí. É uma doença que está mexendo com o meu cérebro e não me deixa fazer o que outras pessoas fazem de maneira, entre aspas, normal. Uhum. Mas tem tratamento? Tem. E se eu fazer? E se eu tomar um remedinho? Não, não vou tomar remedinho. Não, esquece. Não pode. E se for cristão, então, é que sou Piorou. crente. Aí, nós vamos para o intervalo e já voltamos com mais interações, mais doutor Pablo Canales, psiquiatra, hoje aqui no nosso programa. E o que mais que nós teremos? Aguarde, até já. Meus amores, tem guia de estudo novo aqui na sua Novo Tempo e nós estamos assim doidinhos para mandar para você aí em casa. É aquele guia de estudo que nós estamos assim com o coração feliz e agradecido aos Anjos da Esperança, que mais uma vez nos proporciona essa grande alegria de espalhar boas notícias, boa mensagem, o Evangelho, a graça de Deus, o amor de Deus. E eu quero falar sobre o guia de estudo mais novinho, esse aí, ó, que está no vídeo, Marcadas pela Fé, a história de 8 mulheres selecionadas a dedo, 8 mulheres de fé, 8 mulheres que inspiram, e vai chegar para você estudá-las, entender as experiências delas, de modo a que sejam aplicadas a nós também. Você vê aí a história de Abigail na tela, sugerindo para você estudar sobre esta mulher e o que ela traz de significado para a nossa realidade agora. Então faz o seguinte, já vai anotando aí com você como você vai pedir, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, está na tela, vai jogar ali, ó. Tá vendo aí, ó? Vai anotando. Primeiro telefone, né? 21 27 31 21. DDD é o 12 21 27 31 21. Mas agora fica melhor você me mandar um WhatsApp, agora, neste horário. Então faz o seguinte, anota aí o nosso WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Está simplesmente lindo, belíssimo. Então, entre em contato com a gente e pede o seu guia de estudo Marcados pela Fé. Pode ser para homens, mulheres, mas, claro, são temas muito ligados à nossa feminilidade, aos nossos desafios, aquilo que é muito próprio desse universo feminino. Então, peça o seu guia de estudo Marcadas pela Fé. Anotou aí? Vou repetir mais uma vez. O WhatsApp, que eu sei que para muita gente é mais fácil dizer assim, eu quero receber o guia de estudos Marcadas pela Fé. E nós vamos entrar em contato com você e pegar todos os demais dados para fazer o seu cadastro. O nosso WhatsApp, anota, vou dizer mais devagar, DDD 12, código de área, né? 12. O número 98244 4449. Combinado? Eu espero você e espero que ele faça muito bem, como faz a mim também, ok? Vamos continuar o nosso assunto de hoje com a presença do psiquiatra doutor Pablo. E respondendo a perguntas aqui que você está mandando para a gente, já vou chamar mais algumas interações para o Dr. Pablo nos ajudar a entender. E tem aí umas interações muito interessantes. Joga, produção. Vamos lá.
Olha só, a Franciele vai dizer assim: meu filho de 7 anos foi diagnosticado com TDAH e autismo há 3 meses. Eu gostaria de entender quais os comportamentos esperados para a idade dele, se há como diferenciar o comportamento dele do transtorno, do comportamento normal ao que ele apresenta no transtorno, né? Ele é muito inquieto, faz muitas birras, chora por tudo, até muda de voz. É o sofrimento da Franciele, porque acaba sendo assim desafiador, obrigada produção, muito desafiador para os pais saberem lidar, né? De fato, o TDAH tem muito o que a gente chama de comorbidade, ou seja, doenças que também estão no paciente, tá? E que Vem junto no combo. vem junto, não retiram a possibilidade, não é uma coisa ou a outra. E o autismo é uma doença que é muito frequentemente comórbida, está junto do transtorno de déficit de atenção. Ah, doutor, tem pergunta sobre isso então. Vou aproveitar, porque aí você já fecha aqui Ok. a ideia para a gente. Joga, produção. Pessoas perguntando sobre autismo de alguma forma associado ao TDAH. Tá pronto aí, produção? Meu filho está sendo investigado, ele mostra inquieto, apresentou dificuldades de alfabetização, foi indicado o uso de Ritalina, o pai tem as mesmas características, tem alguma relação, ali está falando de hereditariedade, mas o que eu queria, na verdade, produção, é o que está aqui comigo também, é a Thaís perguntando como consigo identificar, não é isso, olha eu também aqui toda trocada, minha pergunta sobre TDAH. Todos os autistas têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Não, Ok. tá? Mas o autista tem um foco muito forte para algumas coisas específicas. E o fato dele não ter aquilo que ele tem em foco faz que ele se irrite, tá? Então ele consegue focar em coisas muito específicas que fazem sentido para ele, tá? Mas o transtorno de déficit de atenção e o autismo, se têm sintomas que se compartilham, são os mesmos sintomas, mas que não fecham o diagnóstico para um ou para o outro, ou fecham o diagnóstico para os dois. Por isso que falo de duas doenças ao mesmo tempo numa pessoa. Então pode ser, mas pode não Não ser. ser. Pode ser apenas uma confusão ao Isso. identificar ali os sintomas que pertencem a uma e a outra, mas não necessariamente fecham o diagnóstico. Isso. E ao Ok. mesmo tempo, por isso que não é 2 mais 2, 4. Não é Ok. sempre que tiver autismo vai ter TDAH. Tá? Nem sempre que tiver TDAH vai ter autismo. Ok. Mas tentando responder um pouquinho a pergunta da Franciele, a pergunta dela é uma pergunta de consulta, porque eu precisaria analisar quais são os comportamentos, etc., ver o paciente, etc. De fato, eu não sou psiquiatra infantil, então eu recomendaria, tenho vários que são muito bons, colegas, mas o ponto é o seguinte, o que ela relata pode estar ao mesmo tempo que a gente falou agora, pode ser autista, pode ser TDAH, e essa irritabilidade, essa falta, essa birra que faz, pode ser mais do autismo. E essa hiperatividade, essa impulsividade, essa inquietação pode ser mais do TDAH. Então, ela faz uma pergunta muito complexa. Como eu sei que meu filho está se comportando sem nenhuma das duas doenças? Isso é extremamente difícil, porque é uma doença que atrapalha muito justamente o comportamento. Exato. Então, quando a gente fala de comportamento, a doença está enfiada no comportamento da criança, especialmente na interação com outros. Tá? Então, esse isolamento do autismo, me deixa no meu cantinho, deixa que eu estou fazendo o que eu quero, não me irrita, não me tira do foco, tá? Ou essa hiperação, essa inquietação do TDAH, fazem parte justamente de um comportamento linkado a uma doença, a duas de fato. Então, é uma pergunta muito difícil de responder porque está cheio de doença o comportamento dessa criança. Mas, ao mesmo tempo, o fato de saber que tem um tratamento retira esses sintomas fortes
e fazem que o convívio com a doença, com essa criança, seja mais, entre aspas, coerente ao se comparar com outros da mesma idade, etc. Que faz parte da definição, né? Sim. A doença é porque esse jeito de ser desatento, de ser hiperativo, de ser impulsivo, não condiz com o desenvolvimento normal esperado para essa idade em outros seres humanos. Está fora do normal. Então, isso acaba atrapalhando muito o convívio, mexe, tá, com o jeito da gente interagir com os outros, de manter uma vida, entre aspas, esperável ou coerente, né? E os pais ficam numa situação tão delicada porque tem que lidar com o comportamento do filho que foge do dito padrão, né? Porque de fato há um padrão esperado para aquela idade, de alguma maneira. Aí tem que dar contas do que vão dizer do meu filho, da birra, da impaciência, da irritação, desse comportamento hiperativo, e os pais ficam numa grande aflição. E é algo para a gente prestar atenção mais no filho, ou necessariamente no filho, na necessidade dele, no comportamento dele, e deixe que as outras pessoas virem-se com as queixas delas, as perguntas delas, as observações delas, as críticas delas a respeito do seu filho. Porque eu sei que isso é uma coisa que pesa muito para você, pai e mãe, da satisfação social do comportamento do seu filho. As pessoas não sabem que seu filho tem um diagnóstico ou que está sendo trabalhado num processo para descobrir. As pessoas não sabem, quem sabe é você. Então, dê atenção para o seu filho. Acho que é alguma coisa que a gente precisa pontuar. E ao mesmo tempo, e é uma coisa muito importante, já entrando na fase do tratamento, vou só encostar um pouquinho. Pode ir. Tem terapias que são fundamentais para os pais, porque o cuidador de uma criança doente, o esposo de uma pessoa doente, tem uma luta constante e é muito forte. Então, tem uma preparação, tem uma terapia específica preparada para esses pais, preparada para esses matrimônios, para poder aprender a lidar com a doença. Tá? E chegar nessa conclusão, ok, meu filho é assim, vou tirar a expectativa de que ele possa ser como sei lá quem, tá? E vou me adaptar a isso e ir tendo as vitórias e as conquistas que ele pode ter, tá? Com essa limitação. Então, como eu vou fazendo isso? E aí entra a questão do preconceito. Exato. Dou remédio? Não dou remédio? Tá? Que remédio dou? Então, aí entra, a gente sempre tenta, na medicina da psiquiatria infantil e adolescente, tentar evitar a medicação o mais que a gente puder. Então, tem um grande estudo sobre tratamento de TDAH que comparou vários grupos de tratamentos, tipos de tratamentos. Um só com medicamento, só com terapia comportamental, outro com combinação do remédio e terapia. Remédio e terapia comportamental, e um quarto que mexeu com a sociedade, com a família, com o ambiente. Então, a gente vai entendendo muito mais a partir do relato também dos pais, dos professores, especialmente dos professores e dos pais, para poder entender como essa criança, como esse adulto no trabalho se manifesta, da família, da esposa, os filhos desses pais que estão doentes também, como eles veem o pai, porque também cria essa dificuldade familiar. Sim. Então, meu pai é louco, olha o que ele fez. E cria essa desavença, esse mau gosto entre os filhos e os pais, entre as esposas. Até por incompreensão da própria doença, do que é esse comportamento, por que ele age, por que ela age dessa maneira. Há uma incompreensão, mas não somente, há também uma falta de saber, né? Não sei, então eu digo logo que o rótulo é este, ele é louco, meu pai sem noção, minha mãe é uma louca varrida, uma hora está aqui, outra hora, né? Enfim, aí a gente começa a perturbar as relações de novo, que é aquele ponto que nós estávamos tratando, e bem dito pelo Dr. Pablo Canales, de que tem sido motivo de muito divórcio, de muito sofrimento, e isso é alguma coisa constatada. Então, a gente vai enxergando isso e preparando o ambiente. Por isso é tão importante não somente ver o paciente, abre a boca, vou enfiar um remédio. Não é só isso.
Mas, de fato, a medicação é o que mais estatisticamente teve bons resultados. Ok. Tá? Esse estudo pegou um monte de casos e verificaram, fizeram essa divisão e verificaram, ok, vamos lá, vamos ver os números, vamos ver o que nos dá. E quando a gente fala de medicação, como por exemplo o metilfenidato, que foi o medicamento que foi utilizado, a droga que foi utilizada para poder ajudar, teve um efeito fantástico. Aí compararam isso com o efeito do resultado da terapia comportamental. E não foi igual. A terapia comportamental sozinha não conseguiu os números que o metilfenidato conseguiu. Aí, quando uniram as duas, não teve diferença com somente o medicamento. Aí os psicólogos falam, você está complicando o meu trabalho, porque eu queria muito te ajudar. Então, aí quando você viu melhora, os dois, a estatística mostrou os dois iguais, medicamento sozinho, medicamento mais terapia. Quando se viu uma melhora da combinação da terapia com o medicamento, que somente o medicamento, quando teve comorbidades, ansiedade, depressão, Entendo. transtorno de bipolaridade, consumo de substâncias, que foi uma coisa que a gente não conversou. O TDAH tem um risco aumentadíssimo de ser impulsivo em questões de consumo de substância e de criar dependência para drogas como a cocaína, álcool, nicotina, cigarro, etc. Tá? E também de abuso de substâncias como a maconha, porque ele tenta se acalmar de algum jeito a maconha é fantástica para isso. Certeza? Então, aí entra numa outra vertente problemática que a maconha traz, que é muito complicada, que é a esquizofrenia. Porque quem vende maconha fala, não, tá tudo bem, você consome isso aqui, vai estar tudo bem na tua vida, a ansiedade vai embora, só que você pode ficar um pouquinho louco, tá? Mas detalhe. É detalhe. Então, a gente começa a ficar com esse comportamento mais dependente, químico, tá? E também entrar em situações de risco. Então, o TDAH na adolescência aumenta muito as gravidez de risco, a gravidez não desejada, a gravidez mais cedo na adolescência, tá? Então, está trazendo outros problemas. Sim. Não é somente a perda do trabalho, o divórcio, senão que entra em situações de risco. E em crianças, obviamente os problemas escolares, mas também a associação com transtorno opositor de conduta, falando de doenças que vão se enfiando dentro. Então, é uma questão muito complexa para somente dar um remedinho. Eu preciso da terapia, eu preciso do controle médico, de um bom diagnóstico. E é só o metilfenidato? Não. Tem outros medicamentos que também podem ajudar. Não sei se dá para falar marcas aqui, mas vamos evitar. É que os nomes são mais difíceis, mas tem alguns antidepressivos, tem uma anfetamina. Mas tem um que é campeão, pelo menos há algum tempo, faz um tempo, então não me atualizei, de que o Brasil seria campeão no uso da famosa Ritalina. Isso. Então, a Ritalina é o famoso metilfenidato. É esse aí. É esse aí. Tá vendo como precisa traduzir para a gente aqui embaixo, eu doutor? sei. Então, o consumo muitas vezes feito de maneira a partir de um diagnóstico também equivocado, que tem muito diagnóstico errado, não? Sim, senhora. Então, tem interação aí? Então, joga aí para a gente. Acho que ela está falando agora de um diagnóstico errado. A Roseli Loureiro. Passei por vários neurologistas desde quando meu sobrinho tinha 2 anos. Todos diziam que ele tinha TDAH. Apenas observando, não satisfeita, levei a um outro neurologista. Este sim pediu vários exames, inclusive um de choque, e constatou que o meu sobrinho não tinha nada de TDAH e que o caso dele era preguiça. A criança de 2 anos, preguiça? Hoje, aos 20 anos, tem uma enorme dificuldade de persistir nas coisas, impaciência de desenvolver algo. Obrigada, Roseli. Doutor? Eu não sei se eu compartilho esse diagnóstico do meu colega neurologista.
Não é estranho? Primeiro, o diagnóstico é clínico. Os exames de imagem, vamos fazer uma ressonância, vamos fazer uma super especialista, vamos fazer... Não fecha um diagnóstico. Tem testes que a gente faz, que são feitos por psicopedagogos, por psicólogos neurocientistas, que dá para fazer e ver muitas características. O diagnóstico é clínico. Não tem um exame de laboratório, não tem um exame de imagem que feche um diagnóstico de TDAH. É meramente clínico. E isso tem a ver com o dia a dia da pessoa. E isso que ela falou com respeito ao sobrinho é muito frequente. Essa incapacidade de terminar as coisas. É a queixa fundamental. Doutor Pablo, eu vivo empurrando com a barriga tudo, aí eu troco, eu não termino nada, aí eu me frustro, aí eu me angustio e eu acho que eu não sirvo para nada, porque eu não consigo terminar as coisas. Aí troca de trabalho, não aguentam muito tempo na mesma função, trocam de faculdade, não sabem se gostam mesmo disso. É impressionante a instabilidade na linha de tempo que tem uma pessoa com TDAH. É impressionante. Então, é esse famoso não consigo fazer e terminar uma coisa. Não consigo, não dou conta. Aí começa a fazer o tratamento e é uma felicidade que você não tem noção. Doutora, eu terminei um projeto, eu consegui focar. Eu comecei, eu terminei. Isso é muito raro em mim. E é uma felicidade que a gente tem quando eles vêm com esse relato que vale cada sorriso que eles têm. Verdade. Agora, doutor, é uma pena que o acesso a um bom profissional que consiga fazer o diagnóstico, ou mesmo é multidisciplinar, né? Sempre é multidisciplinar. O psiquiatra, o psicólogo, o neuro, esse conjunto de profissionais. Mas, doutor, a realidade é difícil, né? Ter acesso aos profissionais, ter bom diagnóstico, é a coisa mais comum do mundo. Em 5 minutos, prescrever lá o tal do Ritalina, prescrever alguma coisa para chamar o próximo paciente. E é uma pena, né? Como é uma pena a gente agora pensar que você aí do outro lado, ouvindo, vai lá no Google, aquela história que nós já comentamos antes, porque acaba sendo assim uma alternativa. O que eu faço? Eu preciso saber. Não é fácil. Então, eu diria que, assim, que pena. E como seria bom se nós tivéssemos acesso a médicos, a uma equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico correto, para ser medicado corretamente ou não, se não for necessário, né, em outros casos. Mas eu lamento muito, imagino que como psiquiatra e ainda como cristão deve sentir muito pela dor humana, né? E de fato, a gente tem muito cuidado também na hora de fazer o diagnóstico e rapidamente dar a medicação. Eu normalmente não dou medicamento de primeira. Por quê? Porque é um medicamento que corre muito no mercado negro, especialmente entre os universitários, tá? Por duas coisas. É fantástico para você se concentrar. Então, o nível de atenção para você estudar, para você ir bem nas provas, é fenomenal. Então, aí você faz o quê? Cara, me dá um, vou comprar. E aí tem um mercado negro por trás feroz. Então, os estimulantes para cuidar do TDAH, eles têm um receituário especial, que é o famoso receituário amarelo, tá? O receituário tipo A, tá? Que tem um controle estrito, muito estrito. Então, é muito delicado, é muito complexo. Então, eu demoro até para fechar um diagnóstico, meio que de propósito também, para ver se a pessoa não está me mentindo para poder pegar o remédio. Olha isso, o próprio psiquiatra precisa ficar atento. Eu preciso ficar esperto, porque é impressionante, especialmente no ambiente universitário. Especialmente no ambiente universitário. Uau. E é um medicamento que tem o risco de criar dependência química, então não pode ser só toma aqui, volta daqui a 6 meses e vemos como você se dá. Doutor, só mais uma perguntinha agora sobre a hiperatividade lá na criança. Mais uma vez lembrando, o doutor Pablo Canales não é psiquiatra para cuidar de crianças, ele atende o público adulto, mas vamos lá. Como então lidar com a hiperatividade? É a mesma medicação? É uma outra medicação?
especialmente em se tratando de criança, que era a pergunta aqui específica? Ok, a gente tenta evitar a medicação até os 6 anos. Tá? 6 anos de idade a gente tenta evitar. Tá? A partir dos 6 anos de idade, já a gente vai com muito cuidado e avaliando bem como é a resposta do paciente. Tá? Tem vários tipos de medicação com respeito a como é o sistema de liberação do medicamento dentro do corpo. Então, a gente tem o de liberação simples, que a gente toma e tem um efeito rápido, mas vai embora rápido. Okay. De fato, o metilfenidato, a Ritalina, tem uma absorção muito rápida, tem um efeito, uma vida média, que a gente chama, um tempo de ação, um tempo que faz efeito no corpo muito curto. 3, 4 horas como muito. Aí já tem que tomar tá? de novo? E tem que tomar de novo. Uau. Então, isso pode criar o aumento da dependência, porque constantemente estou precisando. Então, começaram a trabalhar no medicamento de liberação prolongada. Aí aparece o metilfenidato que vai soltando aos pouquinhos. Entendi. Então, não dá para partir o comprimido, tem que tomar ele inteiro, e ele dura entre 6 e 8 horas. Tá? Aí aparece a apresentação Concerta. E tem outra anfetamina, que é o famoso Venvance, tá? Que também é de liberação prolongada. Então, ele faz efeito um pouco maior, tá? Durante o dia. Uma geração melhor. E evita um pouquinho essa questão da dependência química. Legal. Então, a gente conseguindo fazer que o remédio se solte devagar, a gente evita esse pico e isso cria uma melhor resposta na hora de pensar numa dependência química. Tá? Então, sempre acompanhado pelo profissional, nunca abandonar a medicação, enfim, porque isso envolve um transtorno sério, né? Doutor, há quem diga que assim, a tomada da medicação, seja depressão, ansiedade ou TDAH, hiperatividade, pode correr o risco de tirar a capacidade de criatividade, de ser alguém que se mova com mais naturalidade, porque fica meio dopado, vamos dizer assim. Corre esse risco? Ok, de fato, a Ritalina, o Venvance, ou vamos colocar outros nomes, Concerta, Tense, outras marcas, senão a gente vai... já que vamos fazer todo tudo. mundo. Essa família aí. Eles são aceleradores do pensamento. Um dos tratamentos para TDAH tem a ver com aumentar o processo cognitivo do paciente. Então, é muito interessante nas escolas nos Estados Unidos, algumas escolas nos Estados Unidos, colocaram uma pedaleira embaixo da mesa da escola, de bicicleta. Então, a criança, enquanto vai fazendo as tarefas, ele mexe os pés. Olha isso! É fantástico. Eu recomendei isso para um adolescente do norte do Brasil. A mãe comprou uma pedaleira pequena. O menino está feliz da vida. Ou seja, nem feliz. Tudo é medicação, né, doutor? Nem tudo é medicação. E esse processo que a gente conversou um pouquinho mais cedo no programa, de que o corpo vai se adaptando e ele vai fazendo crescer esses locais do cérebro, essa corteza pré-frontal, esses núcleos da base, essas partes do cérebro que estão pequenininhas e que vão crescendo, vão aumentando o tamanho até chegar no normal, também mostram que isso vai melhorando. Então, aí vem a pergunta, eu vou ter que tomar remédio o resto da minha vida? Depende. Tá? E quanto a gente vai regulando? Pela pedaleira, eu entendi, só tem mais um minutinho, mas pela pedaleira ali embaixo da mesa e para fazer esse movimento, enquanto está fazendo uma outra atividade, né? Falamos disso antes, entra aí também não somente esperar da medicação, mais uma vez, mas se exercitar, queimar energia, colocar essa criança ou mesmo adulto para se exercitar, para fazer com que a energia, a usina de tanta energia que tem para gastar seja bem investida e dá para ter qualidade de vida. Sim ou não? Sim, senhora. Dr. Pablo Canales, muito obrigada. A rede social do Dr. Pablo Canales, eu não sei se ela é pessoal. Não, pode ser? Tá aberta, sim. Ai, tá ali, Dr. Pablo Canales, sim. Às vezes ele faz lives, ele faz palestras, ele faz muita coisa boa. @Dr. Pablo Canales. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, um prazer.
Vamos voltar aqui, tá? Sim, Para senhora. falar sobre liderança. Ele tem, olha, uma temática fenomenal para liderança. Vai ser liderança religiosa, liderança de empresa, liderança na família. Ele vai voltar aqui com a gente. Muito obrigada, um abraço para sua família. Obrigado. E para a sua família também, muito obrigada, é sempre muito bom estar com você. Lembrando mais uma vez, entre em contato com a gente, pede o seu guia de estudo no nosso WhatsApp 12982444449. Nós estamos lançando o curso novinho em folha, queremos chegar até você, ou que façamos chegar até você, mas você precisa fazer o seu cadastro com a gente, tá bom? Vou me despedindo, agradecendo muitíssimo, pedindo que Deus te abençoe. Há desafios, mas a saída, meios. Vamos em busca, não baixe a cabeça, não desista, Deus é contigo. Fiquem com esse Deus Todo-Poderoso e a gente se encontra aqui na semana que vem.